Olá, começa agora aqui pela TV Alis o Contraponto. Eu sou Nicole Espósito e convido você a nos acompanhar no nosso debate de hoje. A gente vai falar sobre a abertura dos supermercados aos domingos e feriados no Espírito Santo. Desde já eu agradeço a presença dos nossos convidados de hoje, o Jackson Andrade, presidente do Sindicomerciários, e o Rony Berger, economista, matemático e mestre em educação. Desde 2009, os supermercados e hipermercados do Espírito Santo não abrem as portas aos domingos. Isso por força de um acordo coletivo de trabalho firmado entre os funcionários e a Federação do Comércio do Espírito Santo. O estado é o único do país onde os supermercados não abrem as portas aos domingos. Bom, Jackson, para começar essa nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para a gente quais os motivos apresentados aí pelos sindicomerciários, né, que representam os trabalhadores, para os supermercados não funcionarem aos domingos. Isso é uma luta nossa, né? Desde quando o então Fernando Henrique Cardoso, na época, era o presidente, né, editou uma medida provisória liberando o trabalho aos domingos. Então a gente veio de lá para cá lutando de que os trabalhadores do comércio tivessem o domingo para descansar com seus familiares, né, fazer o que acha melhor para ele no domingo. E nós apresentamos vários dados aos empresários que não compensaria eles também manter o seu estabelecimento aberto aos domingos, economicamente, geração de emprego, excesso de jornada de trabalho, e conseguimos que eles entendessem isso, e de 2009 para cá, o setor supermercadista aqui no Espírito Santo não abre aos domingos. São quantos funcionários aí? Pega aproximadamente uns 60 mil trabalhadores no estado todo. Perfeito. Agora, Rony, nós temos aí a questão econômica, né, dessa história toda, né? O Jackson falou que eles apresentaram dados, né? Depois a gente vai saber com ele o que eles têm aí de tão relevante que realmente teria um impacto negativo para esses supermercados caso eles continuassem abrindo as portas aos domingos. Mas você tem, assim, algum estudo, algum dado, alguma estimativa de que o Sindicomerciários não estaria aí apontando os dados exatos de que haveria, na verdade, prejuízos para os supermercadistas? A visão que passou é a visão basicamente do supermercado, né, que ele colocou da CAPES, parece que é a Associação dos Proprietários de Supermercados do Espírito Santo, e do sindicato. Né? Mas, tem que olhar o seguinte: primeiro, que a economia moderna está em desenvolvimento, e a tendência mundial é pela comodidade. Nos países mais desenvolvidos e grandes centros até já tem supermercados que funcionam 24 horas por dia, inclusive domingo, né? Não só domingo, funciona direto. E diferentemente do nacional, a CAPES tem uma visão diferente da Associação Brasileira de Supermercados, que ela aponta números completamente diferentes. Por exemplo, né, eles apontam que só o domingo representa 12% do faturamento mensal, né, que tem 15% da lucratividade, do lucro do mês, origem no domingo. E por que isso acontece? Porque domingo tem a venda maior de produtos elaborados e semi-elaborados, onde o supermercado tem uma margem de lucro maior. Só para a gente entender, o que seriam os produtos elaborados e semi-elaborados? Semi-prontos, né? Pizza, lasanhas prontas, onde ele tem renda. Eles não têm um lucro menor no arroz, no feijão, no óleo, mas nesses produtos industrializados e elaborados ou semi-elaborados, vão fazer parte do almoço de domingo ou numa comunidade do almoço de domingo, eles têm um lucro maior. Né? Okay. E se abrir um supermercado que passa a abrir no domingo, ela vai ter que contratar 10% a mais de trabalhadores. Ele falou 60 mil, são 6 mil trabalhadores que teriam que ser contratados no Espírito Santo para atender. Né? O que a gente observa é o seguinte, geral: talvez a grande discussão não seja abrir ou não os comércios aos domingos. Isso tinha que ficar liberado para o empresário decidir se na área que ele atua economicamente viável ou não. Acho que a grande discussão é a escala justa de trabalho com remuneração justa. Né? Porque na última medida provisória, ele permite que continua tendo o descanso semanal remunerado, mas apenas
um domingo dos 4 sejam de um domingo, pode ser em qualquer outro dia da semana a partir de escala. Né? Então esses são os pontos. A Abras aponta, por exemplo, assim, 73% dos brasileiros concordam com a abertura do comércio nos domingos. Né? Mas então, assim, tem a questão trabalhista, né? Aqui no Espírito Santo, qual que era a realidade? Os supermercados abriam, né? Aí em 2008 foi firmado esse acordo coletivo de trabalho. Em 2009 a medida passou a valer, mas antes disso, desse acordo, os direitos trabalhistas, eles vinham sendo assegurados, já? Não. A esperança era que gerasse emprego. Não aconteceu isso, né? Os trabalhadores do comércio, né, principalmente em finais de semana, a jornada de trabalho é excessiva, né, não tem as devidas folgas. Nós temos no sindicato processos de compensações de horas extras de supermercados aqui no Espírito Santo que já pagou mais de R$2 milhões de hora extra de empregado, perdeu na justiça. Então não foi o que aconteceu. E o custo para as empresas de manter um supermercado aberto aos domingos é alto, não compensava mais para ele. Eu vou falar assim do Espírito Santo. Hoje, se você conversar com empresário, alguns empresários do setor supermercadista, principalmente os empresários que se reúnem na ACAPES, por exemplo, eles não querem nem ouvir falar mais abrir a loja domingo, porque para eles compensou, porque da forma que cresce a venda no domingo, você pode ter certeza absoluta que diminuiu na semana. Hoje, se você perceber, os encartes de propaganda hoje em televisão, tudo as promoções do supermercado, tudo na quarta-feira, porque a segunda-feira passou a ser o melhor dia, o segundo melhor dia de venda da semana, a segunda-feira. Porque quando você abria ao domingo, um dia da semana era ciclificado, né? Nós vivemos num país, por sua ampla maioria, assalariado. Eu ganho um salário fixo. O fato de eu ganhar R$1.000 de salário não quer dizer que um dia mais aberto o supermercado na semana eu vou gastar R$1.200, vou gastar R$1.000. Então eu vou diluir o meu salário, ao invés de diluir em 7 dias, eu vou diluir em 6. Então isso não significa, né, não significa que abrir supermercado aos domingos significa que ele vendeu mais ou menos. Ele diluiu, né, o meu salário, diluí ele num dia mais na semana que virou comodidade. Ninguém faz debate, eu nunca vi até hoje, fazer debate em emissora nenhuma nesse estado de abrir banca até 6 horas da tarde. De funcionar a banca até as 4 horas de sábado. O banco abre segunda-feira às 10 da manhã e fecha às 4 horas. E ninguém fica sem fazer serviço bancário. Todo mundo faz. Mas tem aí, então, são serviços diferentes. Aí falam assim, né? mas tem a tecnologia. Num país que eu vivo hoje, nem todos nós temos acesso à tecnologia de serviço de banco, tecnologia bancária. Não, mas todos. Algumas coisas, por exemplo, Né? A gente pode fazer no caixa eletrônico, né? A maioria das Então, operações. o comércio, né, nós precisamos fazer um debate aqui no Espírito Santo especificamente, de que a cidade também ela precisa descansar. O comércio funcionava ao domingo, mas não tinha ônibus. Nós estamos em frente a um empreendimento enorme, que é o Shopping Vitória. Pois é, o shopping Vem funciona para aqui, aos domingos. vem para aqui de domingo, que funciona, depois das 10 horas, espera um ônibus ali. Então, o a gente próprio percebe trabalhador. que existe uma demanda Espera. aos domingos. Os shoppings são muito cheios, Então, vendem então, bastante. Os supermercados também têm uma grande Espera, demanda. espera um ônibus aqui domingo, depois das 10 horas. Vê se você vê um policial na rua aqui após as 10 horas do domingo, dessa questão da segurança. Então a gente precisa de um debate enorme que envolva o governo, envolva as prefeituras. Então a gente fez esse debate com os empresários do setor supermercadista, eles compreenderam e entenderam que ficar fechado aos domingos, para ele também, o custo-benefício dele é maior. Porque estava até, recentemente agora, passou uma reportagem em Minas, por exemplo, da dificuldade do setor supermercadista formar mão de obra para trabalhar de domingo. Tem uma rede de supermercado em Belo Horizonte, já até conversou conosco, veio cá conversar sobre a experiência, que emprega 9.000 trabalhadores, está pensando em fechar os domingos, porque não está compensando para ele também. Então, já existem projetos, né? Você falou nesse assunto lá em Minas, né? Parece-me que em São Paulo também, para fechamento de supermercados. Sim, sim. Então, parece que aqui essa iniciativa do Espírito Santo está fazendo escola também. Os empresários estão entendendo que não está compensando. Ele transfere vendas do domingo. Você fala assim, é cômodo? Claro que é. Existe uma comodidade. Né? Eu não vou agora, eu vou depois, porque está aberto, depois eu vou. Claro que tem a comodidade, mas para o empresário, para os trabalhadores não está compensando.
Perfeito. Agora, Rony, a gente percebe, por exemplo, a gente falou dos shoppings, né? Os shoppings têm uma grande demanda aos domingos, a gente vai aos supermercados aos domingos nas cidades onde funcionam, né? E a gente percebe que tem uma grande demanda também. Aqui no Espírito Santo existe uma característica diferente na sociedade, porque, por exemplo, o Jackson falou que não está compensando, mas a gente percebe que em todo o Brasil os supermercados funcionam aos domingos e estão vendendo e tem a demanda. A gente tem alguma característica diferenciada? Não. Primeiro, desculpa discordar. Queda de faturamento vai haver. Por quê? Só não haveria queda de faturamento se eu gastar 100% da minha renda só com o supermercado. Eu não gasto. O supermercado vai competir com o shopping, com o celular, com todos os outros produtos. Na medida em que eu não tenho essa opção de compra, eu posso optar por outro. Eu vou substituir o supermercado por uma padaria, vou subir o supermercado por um mercadinho, o supermercado que abre com a família, vou comprar mais caro. E pior, e o Espírito Santo quer se desenvolver no turismo. Como é que se desenvolve no turismo sem abrir o supermercado no domingo? Como é que funciona agora Paris? Nós recebemos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de turistas por ano em média. Como é que ele faz? Chegar com a família, não tem supermercado aberto, né? Então, e ainda mais, né, no litoral, onde que grande parte do faturamento vai ser nesses meses de verão do ano, ele tem que aproveitar o momento que ele tem a maior demanda, né? Talvez o empresário não está entendendo o seguinte, do ponto de vista econômico, se existe demanda, vai existir oferta para você ofertar. Se existe uma demanda do mercado local para isso, com certeza vai precisar de atender com oferta, né? E isso leva o quê? Um enfraquecimento do comércio capixaba, né? Eu vejo, por exemplo, no interior tem comércio, tem regiões que fecha meio-dia. O que é que a pessoa acontece? Sai, fecha o comércio e vem para Vitória, onde fica aberto até mais tarde. Perfeito. Entendeu? Aqui nós não temos essa opção, porque é uma legislação estadual, mas com certeza vai procurar um meio de atender o que ele deseja, o consumidor. Ok. Bom, Rony, Jackson, a gente vai fazer uma breve pausa agora aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta com o Contraponto falando sobre a abertura dos supermercados aos domingos e feriados no Espírito Santo. Olá, estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre a reabertura dos supermercados aos domingos e feriados no Espírito Santo. Quem está debatendo esse assunto com a gente aqui é o Jackson Andrade, presidente do Síndico Comerciários, e o Rony Berger, que é economista, matemático e mestre em educação. Bom, aqui na Assembleia do Espírito Santo, pelo menos 2 propostas tramitam tratando dessa questão da reabertura dos supermercados aos domingos, né? Uma do deputado Newton Baiano, que prevê que os acordos não possam mais exigir que os supermercados fiquem com as portas fechadas, né? E um outro do deputado Freitas, que sugere aí um sistema de rodízio na abertura desses supermercados. A gente foi às ruas saber o que as pessoas pensam disso, né? Sobre esse sistema de rodízio, se elas concordam. Vamos dar uma olhadinha. Seria mais vantajoso, né? Porque não prejudicaria tanto os empregados, que teria uma folga de vez em quando, e seria bom para quem trabalha todos os dias e não tem, às vezes, nem o sábado livre, né? Pelo menos a gente teria possibilidades, né? Já que os bairros normalmente têm mais de supermercado mesmo, então pelo menos teria essa opção. Em vez de fazer as compras no sábado, que fica cheio, que lota muito o supermercado, aí seria mais um pouco mais tranquilo no domingo. Tem o seu lado positivo com relação a facilitar e a facilidade dos consumidores que trabalham durante a semana toda. Agora, tem outro lado também, que é a pessoa que trabalha, né? Desde que sejam bem remunerados com relação a isso, eu acho que é válido. Eu acho imprescindível voltar a funcionar os domingos, porque o consumidor não tem culpa e quem quer trabalhar os domingos pode ser remunerado de uma outra forma. Mas eu acho que para os turistas, principalmente também que visitam o nosso estado, encontrar os supermercados fechados é um absurdo. Todo mundo trabalha durante a semana toda e tem disponibilidade do sábado e domingo. Então isso ajuda muito a todas as donas de casa. Eu acho que é um retrocesso o supermercado não abrir dia de domingo aqui em Vitória, né?
E eu acho que já passou da hora dos supermercados voltarem a abrir no domingo. Não sei nem se na forma de rodízio. Eu acho que, sinceramente, deveria ser todo domingo. Eu acho ótimo, ajuda as pessoas com hora extra e pessoas que não teve tempo de fazer sua compra durante a semana, outros expedientes. O domingo é muito útil. Ele só tem nome de domingo, mas é um dia gostoso igual qualquer um. Essa questão aí, o sistema de rodízio, né? O que vocês pensam sobre isso? Uns supermercados abrem as portas, outros não funcionam, só vão funcionar no outro domingo. Vocês não acham que seria uma alternativa viável? Não. Eu primeiro só queria falar sobre os projetos, né? É lamentável, né, que próximo ao ano eleitoral, todo mundo quer fazer propaganda eleitoral sobre isso. Primeiro que aqui na Assembleia não é a casa adequada constitucionalmente para discutir esse tipo de projeto. Até porque isso é um acordo coletivo de trabalho que compete à regulação de jornada de trabalho de empregado, que é a questão de lei federal, e a questão de abertura do estabelecimento compete aos municípios, porque é eles que concedem alvará de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais. Então não compete à Assembleia nem ao Estado regular rodízio de supermercado abrir e fechar. Isso compete às câmaras municipais e às prefeituras. Até porque já passou esse projeto aqui na Câmara, na época do deputado Marcelo Santos, o então senador Ricardo Ferraz hoje, que era o vice-governador, na época em exercício, o governador em exercício, vetou o projeto. Já passou pelo deputado Nildo Baiano, Renato Casagrande vetou o projeto por ser inconstitucional e vai vetar de novo se passar. Então, só para poder explicar o projeto que ele é inconstitucional aqui na Assembleia. Rodízios não vai resolver o problema, né? Porque as pessoas precisam descansar também com seus familiares. E se os empresários achassem ruim, né, eles não tinham aceitado tão pacificamente a gente botar isso no acordo coletivo. Porque não precisou nem de fazer greve para fazer isso. Só através de muito diálogo, mostrando para os empresários que para eles também não compensava, eles entenderam e para eles, hoje, eles estão satisfeitos. Né, eu só quero, para complementar, eu quero discordar aqui do meu amigo Rony, porque ninguém do interior vem para Vitória fazer compra. Né? O cara, quando você vem do interior, você vem passear. Ou você vem para seus familiares, né? Ou você vem com sua família e fica em pousada e vai curtir a praia que tem aqui, né, na Grande Vitória e vai passear. Agora, eu vou sair do interior para vir fazer compra. Quando acontece isso, ele vem porque aqui é mais barato. Né? O interior está vendendo caro, então ele vem aqui fazer mais barato. Então independe para ele se ele vem na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E até porque hoje os supermercados, né, funciona de 8 da manhã às 11 da noite, de segunda a sábado. Tempo das pessoas tem que ser preferência. Né? Às vezes as pessoas se empolgam tanto no trabalho, e aí é um erro que as famílias precisam entender isso, que muitas vezes os pais, né, por trabalhar demais, envolver muito no seu trabalho, né, não dá atenção adequada à sua família, aos seus filhos, aí depois quer vir para shopping de domingo comprar presente para compensar a sua ausência dentro de casa. Presente não compensa a ausência da família. O que compensa você é estar junto com a sua família. Você poder ir na igreja, poder passear, poder ir ao cinema. Isso que compensa, né, a sua presença dentro da sua família. Não é comprando um presente aos domingos porque está aberto para compensar a minha falta de tempo, porque eu não me organizei o meu tempo durante a semana. Então, isso, nós conversamos com os empresários, eles entenderam isso, e eles mesmo hoje também não têm nenhuma vontade mais de voltar a funcionar aos domingos, porque não está compensando, o custo é alto para eles. O custo é muito alto para eles de manter uma loja aberta, ter que fazer escala de trabalho, contratar mais pessoas. E na economia que nós estamos hoje vivendo, né, o emprego hoje, né, que está aquecido, os empregados hoje, as pessoas hoje, fazem a opção de querer trabalhar o domingo ou não. Mas agora e esse setor, infelizmente, por mais luta que a gente faz, esse setor, Rony, paga mal. Paga mal, 700 reais. Está perdendo um profissional para a construção civil. Porque a construção civil não trabalha ao sábado, às vezes não trabalha de sábado, não trabalha domingo, e, em média, o salário está sendo melhor do que o comerciário, que ganha um piso hoje, que foi reajustado agora em novembro, de R$ 815 para ficar no supermercado de sábado, igual você falou, que é estressante.
e às vezes as pessoas não compreendem. Porque a demanda do domingo acaba passando para o Quando você sábado, está na fila para pagar, os consumidores, quero até fazer um apelo aos consumidores para ter a compreensão que aquela funcionária que está ali, ela é empregada, ela não pode errar. Porque se ela errar, quem vai pagar é ela. É ela que vai pagar do bolso dela. Agora, então não adianta pressionar a funcionária, passa logo, mas que menina lerda. Aí, na hora de pagar o que falta, quem paga é ela, não é o empresário. Agora, Jackson, a gente mesmo, acho que é um consenso, né? No sábado é um super programa de Índia a gente ir para o supermercado, né? Mas porque mesmo com o domingo aberto era assim. Isso não gera uma sobrecarga de trabalho para o funcionário lá do supermercado? Ele não trabalha no domingo, porém no sábado ele tem aquele estresse, tem aquela sobrecarga de trabalho também. Mas, Nicole, mesmo o domingo aberto era assim quando era domingo. Tanto que as ações que nós ganhamos, né, das empresas do supermercado sob hora extra, a maioria é o sábado, mesmo com o domingo funcionando. Os finais de semana o movimento é maior, é óbvio que é maior. Mesmo assim, a jornada de trabalho na sexta e no sábado, né, se a gente não ficar em cima, ela acaba sendo extensiva mesmo, porque o movimento é maior. Porque as pessoas deixam de comprar durante a semana para ir no final de semana. Se organizássemos, né, para o meio da semana, que fecha 10 da noite, 11 horas da noite, no mercado comprássemos, resolvia este problema. Só que as pessoas, às vezes, é muito cômodo, nós somos cômodos, e a gente deixa para ir tudo em última hora. Bom, agora, Rony, a gente tem um novo cenário também no mercado de trabalho, né? As pessoas trabalham aos sábados também. A gente pode atribuir, então, a isso, essa demanda que aumenta no domingo, as pessoas, às vezes, não têm como ir, né? As mulheres trabalham fora, normalmente elas ficam com essa missão de fazer o supermercado, e aí precisam realmente do domingo? Precisa porque, primeiro é o seguinte, eu sou do interior, tá? Por isso que eu estou falando, eu vejo e observo. E aí as pessoas realmente saem para comprar, porque a compra, para o brasileiro, é um passeio. Ele faz parte do passeio, faz parte do lazer. Por falta de estrutura de alguns lazeres, acaba sendo a compra sendo um passeio. Falta porque tem gente que trabalha de escala, né? No momento não tem como fazer. Às vezes a compra tem que ser com a família inteira, é um momento que está toda a família, né? Toda a família reunida. Outra coisa, aproveite-se do trânsito melhor. Né? No dia de semana você tem problema de trânsito, perca, não é só o tempo que ele vai dispor para fazer a compra no supermercado, é o tempo que ele vai gastar da casa dele, ir no supermercado e voltar. E nos dias de semana você tem um movimento maior de trânsito. Então, uma das justificativas que apontam os estudos é que no final de semana, muita gente escolhe o final de semana porque tem um trânsito melhor, ele aproveita. Nós em Vitória não temos um trânsito ainda tão complicado como grandes centros, né, como as grandes metrópoles. Mas imagine São Paulo, vou perder 1h30, 2 horas para chegar no supermercado, né? Nos maiores supermercados. Agora tem uma outra questão aqui, a gente falando a economia e geração de emprego com essa abertura aos domingos, né? O Jackson já falou que não foram gerados empregos, coisa nenhuma, né? Que na verdade os funcionários tinham que trabalhar no domingo e não eram contratados outros funcionários para atender essa demanda. Se realmente fosse atendido a esse critério de contratar outros funcionários, né, para justamente compensar esses outros que estariam de folgas, aí sim a gente pode dizer que seria um ponto positivo aí em relação à economia? Lógico, você teria 60 mil, você teria 6 mil novos trabalhadores nesse mercado de trabalho. E mesmo com essa demanda do domingo? Com a demanda do domingo. O domingo representa 6 mil trabalhadores, 10% que a estimativa que a Federação Brasileira de Supermercado faz, que é o que precisa para atender a escala de trabalho. Que eu falo, volto a repetir, o grande debate, eu acho que não é se abrir ou não. Acho que isso deve ficar por conta de vista de cada empresário, com a negociação com os funcionários dele. Se achar que não deve, ele faz o cálculo dele se acha que deve ou não. Agora, a grande questão é o seguinte, a escala de trabalho é justa? Né? Isso a gente não sabe. Né? Está sendo atendido? E aí, às vezes, o trabalhador nessa parte é realmente a parte mais fraca, então ele vai ter que recorrer aos direitos dele. Né? Mas o que a gente observa é o seguinte, existe uma demanda, essa demanda é maior das classes mais altas, né? Da classe A e B, essa demanda é mais concentrada. Quando você for feita uma pesquisa pela Futura, observou o seguinte, quem concorda com a abertura de mercado aos domingos, a maioria é classe A e B.
Agora tem uma outra questão, né? Por exemplo, aqueles comércios familiares, as quitandinhas lá do interior, eles podem funcionar aos domingos, né? Desde que tenham só os funcionários, um comércio familiar. Pode. O dono pode funcionar, abrir a loja, ele pode funcionar normal. O dono. Agora, o que nós estamos discutindo é o labor do empregado. Ele não pode exigir que o empregado trabalhe. Até porque hoje, se você... Eu não sei onde você mora, Nicole, mas eu tenho certeza que tem um supermercado no bairro que você mora. Tem uns 3 ou 4. Tem, porque o empresário, entendendo essa demanda, o que ele fez? Ele começou a abrir supermercados não dos bairros, justamente para fugir do que o Rony falou do trânsito. Então hoje a maioria dos bairros da Grande Vitória, né, da Grande Vitória, você pode ir que tem as redes mais conhecidas de supermercado do Espírito Santo estão nesses bairros. Então você não precisa sair do seu bairro para poder vir enfrentar trânsito e comprar aqui. Você já compra lá no seu bairro. Então, pensando no empresário nisso, ele acabou fazendo isso, entendeu? Que aí dá uma comodidade também ao próprio consumidor dele aí que está perto da sua casa. Certo. Agora eu falo isso porque acho que é uma forma de oxigenar esses pequenos comércios também, né? Às vezes eles são sufocados pelas estava grandes desaparecendo, redes, né? E aí que tem uma quebra. Os donos dos supermercados capixaba não gostam de abrir o supermercado aos domingos. Mas as grandes redes presentes no Espírito Santo já têm uma visão diferente, né? As grandes redes, elas batalham para que seja aqui aberto. Existe uma... Aí acontece o que aconteceu com a Carrefour, né? A multinacional veio, teve incentivos fiscais das prefeituras, do governo do estado, explorou pra caramba, até hoje temos um processo ganhando contra eles, pegou, fez o quê? Foi embora. Largou e foi embora. Bom, então, verdade. Requer muitas reflexões, né? Recebe os incentivos, ganha, quando acaba o incentivo, aí não renova mais, faz o quê? Não tem compromisso nem responsabilidade social com o Estado. Aí vai embora. E o sistema de rodízio não resolve. Não resolve. Não resolve. Aí eu concordo perfeitamente com ele. Primeiro é o seguinte, como é que vai ser esse rodízio? Não resolve. Vai ser assim, um bairro ou outro, e quando cair num feriado que pode abrir, que tem umas exceções de feriado, perto de Natal vai cair, como é que é? Quem vai abrir, outro não vai abrir, perdeu o direito? E não compete aqui a Assembleia discutir isso. Eu já falei isso com o deputado Neduban, já falei com o deputado Freitas. Não compete, isso é competência do município. É ele que dá o alvará de licença para o seu funcionamento. Não é a Assembleia, não é o Estado. Perfeito. Bom, gente, realmente esse debate é muito interessante, né? Gera realmente opiniões divergentes, só que hoje o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? O Jackson Andrade, presidente do Síndico Comerciários, e também o Rony Berger, matemático, economista e mestre em educação. Eu agradeço também a presença de você de casa, né, que acompanhou com a gente o Contraponto de hoje, e a gente volta em breve com um novo tema em debate. Continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão.